Fala aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Esse aqui é o Farol e o meu nome é Diogo Mota. Eu tinha esquecido o meu nome. Ele me olhou. Que é isso? Fala, mano. Eu sou Jéssica Fontinelli, sejam muito bem-vindos ao canal. Já aproveita para se inscrever e ativar o sininho, porque quanto mais like a gente tiver aqui, mais o YouTube vai entender que esse conteúdo é importante. Eu tenho certeza que hoje vai ser poderoso e vocês vão ser muito edificados. Estamos aqui com dois convidados ilustríssimos. Podem se apresentar. Fala aí. Meu nome é Rafael e eu sou casado com a Jenny. Tudo bom. Eu sou Diene, sou casada com o Rafael. Caraca, e eu rapidinho, tá? A Jéssica falou bonitão, hein? Falou tão bonito que demorou uma semana pra decorar, não? Ixi. A bicha é boa. Sempre é ele que começa. Eu sempre falo tudo isso, ó. Cara, e pra começar, muito obrigado por vocês terem aceitado o convite, cara. Muito legal a gente poder conversar entre casal, até porque a gente... um dos tópicos que a gente tem aqui no Farol é o ponto relacionado a casal, a família, e agora para fortalecer um pouquinho o lado cristão, né? Então, obrigado por vocês terem aceitado pra gente bater esse papo aqui. Beleza? Obrigado a vocês. Obrigada. Está bem feliz de Disponha. estar aqui compartilhando. Ó, a gente vai começar com uma pergunta, então, para você que está assistindo. Você se considera uma pessoa cristã? Como anda o seu relacionamento com Deus? São perguntas poderosas, hein? Vocês podem deixar no comentário, inclusive. Escreve no comentário, escreve no comentário, porque, ó, como a Jéssica falou, fica até o final do vídeo, eu tenho certeza que uma história aqui vai ser muito importante, pode tocar a tua vida, tá bom? Deixa eu só falar uma paradinha. Volta um pouquinho na pergunta lá. Tá. Você se considera cristão? Cara, antigamente, eu jurava que eu era uma boa cristã. Isso é uma boa pergunta. Eu jurava. Só que eu tava bem longe. Inclusive de Jesus. Então, depois de um tempo que eu fui adquirindo maturidade, comecei a caminhar com Cristo de verdade. Aí sim, eu falei, nossa... Agora sim. Então, hoje, eu acredito que eu sou uma pessoa cristã, Hoje? sim. Então Hoje, já vou logo sim. jogar a pergunta pra... Fala, Rafa, começa contigo. Você se considera uma pessoa cristã? Sim, me considero. Acho que hoje, né, que nem a Jéssica falando, eu me considero. Porque o evangelho é assim, né? A gente caminha, né? E aí, na caminhada, nós vamos amadurecendo e cada vez mais parecendo com Cristo, né? E eu costumo falar, né, bem para todo mundo, assim, que a gente só vai se parecer com Cristo quando a gente saber quem ele é, como ele pensa, o que ele fala, o que ele deixou de mandamento. E isso a gente tem a Bíblia, né? E se a gente não abre a Bíblia, não se relaciona com ele através da palavra, da oração, enfim, das disciplinas espirituais, você nunca vai se parecer com Cristo e muito menos um cristão, né? E é isso que acontece na maioria das igrejas, assim, das igrejas não, vou colocar assim, das pessoas que se dizem cristãs e você percebe que os seus atos, né, os seus frutos não condizem com o que a Bíblia fala, né? Porque essas pessoas não sabem nada de Jesus, não têm o cheiro de Jesus, não tem os pensamentos de Jesus. Não é só ir na igreja, né? Não é só ir na igreja. Não é só ir pra igreja. Não é só ir na igreja. Então, ser cristão é você andar sobre os pensamentos e mandamentos, preceitos, né? De ordenanças de Cristo Jesus, né? Por isso que a gente fala cristão, porque se parece com Cristo, né? Os pequenos cristos, né? São cristãos. Sim. E você, Jenny? O que você acha? Hoje eu me considero. É? Né? Já passei longe também. Só ia pra igreja, né? Ia pra igreja no domingo e cantava pro mundo que eu era cristã. Sou cristã, né? Sou crente. Sou crente, né? É verdade. Mas assim, eu acredito que no início da minha caminhada cristã, eu entendi, sabe? Quando eu decidi mesmo por Cristo, eu entendi. Não foi uma coisa assim, tô aqui porque me obrigaram a aceitar Cristo, né? Que nem antigamente tinha, né? Vem aqui na frente e tal, você quer aceitar né? Jesus. Aí tira o irmão bem assim, vai. Existe isso, tá? né? Não tem Existe. chance, né? Sério? Não. Eles te arrastam.
Bora lá, tu mais. precisa de Jesus, vai lá. O cara, peraí, calma. Eu nunca mais vi essa forçação, né? Assim, mas. Não é nem apelação, é forçação. Tocado. Mas antigamente, né? Aquela antigamente tinha muito disso. E antes de eu decidir, eu ia pra igreja, ia com meu pai, ia com as minhas amigas, ia com a vizinha que chamava pra gente ir. Mas quando eu entendi mesmo, eu mergulhei de cabeça. Minha família notou a minha mudança, meu pai. Para vocês terem uma ideia, assim, meu pai chegou ao não vou dizer absurdo, mas ele falou assim para mim: minha filha, você tem que sair para festa, você tem que se divertir, tem que curtir sua juventude. A igreja está te fazendo você mal. fizeram uma lavagem cerebral, você tem que viver, né? Tu tá direto na igreja, só vive na igreja. Eu falei: pai, pera lá. O senhor se decida. O senhor prefere que eu vá para a igreja, que eu esteja com pessoas, né, normais, tranquilas e esteja ali vivendo uma coisa mais segura, ou o senhor prefere que eu esteja aí, o senhor não sabe onde é que eu tô, com quem que eu tô, fazendo sei lá o quê, voltando de madrugada. É sério que o senhor tá falando isso? Caramba. E ele? Ele ficou parado me olhando. Não, mas eu quero que você seja feliz. Eu tô feliz, eu tô super feliz. Caramba. Eu me encontrei pela primeira vez na vida, né? Eu me encontrei... eu me encaixei, né? Não pelas pessoas, mas eu me completei, eu me sinto amada, eu me sinto completa, eu me sinto criatura, eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Né? Então, isso fez uma diferença enorme na minha vida, assim, na minha adolescência, que eu era meio perdida, né? Porque eu perdi minha mãe muito cedo. E ali eu me encontrei. Então, quando você pergunta assim, você se considera cristã? Me considero porque eu entendi. Lá legal. Atrás, e ser cristão é isso. Quando você entende, você tem uma mudança de caráter, tem uma mudança de perspectiva, uma mudança de identidade. Sim. Principalmente, se você se converteu e nada mudou na sua vida, na sua rotina, você não se converteu. na forma que você se entende como pessoa, então não se converteu. Só tomou banho, né? Nossa, eu vou já entrar numa polêmica aqui, já, mas eu queria fazer uma pergunta já, até para fortalecer. Será que o teu pai ele via isso por conta daquelas coisas que as pessoas falam sobre o lance do primeiro amor? Porque quando a gente se converteu, eu tive pessoas da minha família que falavam assim, isso aí é o primeiro amor. Não sei se vocês já ouviram isso. Eu passei por isso. Né? Vocês passaram por isso? É fogo de palha, é isso. Teve um membro na minha igreja que falou assim, você é nova convertida, né? Eu falei, sou. Aí ele... É por isso. Dá pra perceber. Daqui a pouquinho isso passa. Meu Deus. Caramba. O próprio cristão não apoia o novo cristão, né? Ainda mais que tá queimando, né? Era pra ser o contrário, né? Era pra ser que nem a Bíblia. Os anjos, né? Ficam alegres, né? O céu se alegra, né? Quando um perdido é achado, né? Quando um perdido... Aí na igreja a gente não consegue se alegrar com o novo convertido, né? Parece que fica incomodado, né? Ai, tá tão feliz aí, logo isso vai passar. Gente, que é isso, né? Era pra estar junto. E é isso aí mesmo. E eu tenho até um ponto sobre isso, porque eu percebo que as pessoas comentam sobre esse tipo de situação porque elas passaram por essa experiência. E quando elas deixaram que a chama delas se apagassem, significa que ela acredita que outras pessoas vão passar pela mesma situação. Então, pelo fato dela não ter tido a responsabilidade de continuar queimando, ela fala assim, vai acontecer a mesma coisa contigo. Vocês percebem que isso acontece também? Sim, acontece. Acho que até hoje, né? Até hoje a gente tem que tomar esse cuidado, né? De sempre estar voltando ao primeiro amor. Sempre estar buscando aquele algo que você... No início da sua caminhada você sentia, né? E a gente também tem que ter cuidado de não apagar, né? Chegar lá e apagar o foguinho assim com o dedo, né? Com o dedo assim, o novo convertido. Tem que colocar mais fogo mesmo. Tem que colocar mais até mesmo lenha. Porque a gente sabe que caminhar com Cristo é um desafio, né? Não é fácil. Não é fácil. E aí, poxa, vem lá e já joga um balde d'água em cima do fósforo que acabou de acender. Acabou de acender. Não, eu vou entrar na polêmica, é porque o Thiago Nigro agora, ele, teoricamente,
visualmente parece que ele se converteu. E eu falo isso porque eu vou usar uma frase dele mesmo. Isso vai se comprovar com o tempo. Porque o marketing, eu até converso com alguns amigos, o marketing é um jogo por trás do jogo. E as pessoas têm usado muito o nome de Deus para empreender, para ganhar dinheiro com isso. E quando eu vi que de fato ele se converteu, pelo menos aparentemente, eu falei, que massa! Mas ele precisa se comprovar com o tempo. Porque senão ele vai cair como outras pessoas, como por exemplo o Pablo Marçal, que está caindo, como o Anderson Silva fala, num espírito de enganação. E ele está trazendo o nome de Deus para um empreendimento muito grande. Então, se de fato ele se converter, ótimo. Ele tem um alcance excelente, então ele vai alcançar muitas pessoas para a glória de Jesus, sabe? Agora, se de fato ele não usar isso para benefício de Deus, ele está usando para benefício próprio, aí a gente vai ver como é que vai se comportar à medida que o tempo for passando. Uma vez o meu pastor da nossa igreja, né, pastor Elias, falou assim, status tem prazo de validade. Então, se você é cristão por status, logo vai terminar vai acabar, né? Exatamente, essa empolgação. Mas quando é de verdade, quando você deixou Cristo entrar de verdade, você pode tentar fugir. Você pode até, no caso da minha adolescência, né, você pode ir para uma festa, você pode fazer uma besteira, mas aquilo vai te incomodar de tal forma que você não vai conseguir permanecer ali. Você não vai se encaixar mais, você não consegue mais se sentir bem ali, né? Sempre vai ter alguma coisa que te incomoda, sempre vai ter alguma coisa para te lembrar de onde você saiu e para onde você precisa voltar, né? Forte. Então, o adolescente é muito inconstante, né? Eu me converti quando eu era adolescente. Eu permaneci um tempo muito firme, mas em algum momento eu desanimei. Por culpa minha mesmo, né? Porque a gente tem que estar, a Bíblia fala isso, a gente tem que estar se alimentando o tempo todo. E quando eu me vi numa situação que não era para eu estar, eu fiquei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu vim daqui, eu sei que isso aqui não me oferece nada, sabe? E nunca mais voltei, nunca mais saí, né? Foi na igreja que eu conheci meu marido, né? E agora a gente vai entrar, Deus. a gente vai entrar até com esses pontos. Fala um pouquinho de vocês, assim, quem são vocês, o que vocês fazem, 10 filhos, quanto é que é? Como é que tá? Não, ainda não. Cadê as sementinhas estão guardadas? Tá no treinamento, né? Fala aí pra gente um pouquinho de vocês, a história de vocês, e a gente vai conduzindo. Eu sou uma pessoa comum, que vive uma vida comum do lar, né? Nem Paulo fala, né? Eu trabalho numa empresa que presta serviço para um órgão público. Sirvo na minha igreja local. Pode falar o nome da igreja? Pode. Fica à vontade. Aqui é propaganda, não é propaganda, gente. É só... Eu sirvo na minha igreja, na Nova Aliança Church. A gente serve lá, né? A gente serve como líderes de mídia da igreja, responsável pelos conteúdos que é postado lá. Também nós servimos também na liderança de casais lá na igreja. Legal. A gente tem uma reunião toda sexta-feira, né? A gente chama de GC, outros chamam de célula, outros chamam de reunião, outros chamam de um monte de coisa. Mas é uma reunião onde a gente procura... Comunhão. Comunhão, né? Comungar, né? Chama, né? Amadurecimento. Legal. Fortalecimento um do outro e tal. E eu acho que é isso, né? Temos uma filha, né? A Maria Eduarda tem 3 anos de idade. E caminhando sempre, né? Pra glória de Deus. Nossa, legal. E você, Jenny? Eu sou jornalista. Trabalho no órgão público também do Estado. Sou Quanto mãe. tempo casado? Quanto tempo de casado? Nós estamos casados há 7. 7 anos. Aquela, não sei. É porque ele decora A as data, datas né? melhor que eu. A gente Eu sei que a falha gente nas está há datas 12, 13, quase 13 13 anos anos juntos. 13 anos juntos. 13 Vai anos? completar em junho. E de casado? 13 anos também não? Não. 7. Nos 7. casamos em 2014. Ah, tá. 15, 16, 17, 18, 19. Vai pro 8º ano já, né? Ah, legal. Por aí. Bem isso.
E é isso. Massa. Uma coisa eu não sou de falar muito, não. Eu sou dos bastidores. Olha, mas já... Quando O que você falou, falou né? sobre ser cristão, eu tava aqui já tendo Né? uma reaçãozinha aqui, Uma ó. arritmia aqui, né? Já tava sentindo, né? Todo aquele processo. Parece que automaticamente quando uma pessoa fala, a gente lembra também do nosso processo, né? Aham. E a gente sabe o quanto foi difícil, quando você falou, você tava na balada, aí você lembrou, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E aí a gente gravou sobre como Deus fez milagres e transformações e várias coisas na nossa vida. A gente gravou já esse episódio, e aí eu falei, como é que era a gente sem Cristo? Porque existe eu antes de Sim, Cristo sim, e sim, eu sim. depois de Cristo, né? E aí eu falei assim, eu me senti exatamente isso, sabe? Perdida. Num lugar parece que escuro, sabe? Nada, nem a balada, nem relacionamentos, nem nada completava, nem trabalho, dinheiro, não faz sentido, Não faz né? sentido, né? E aí eu falo, caraca, quando eu de fato entendi quem era a Trindade e me converti a Cristo, eu falei, nossa, era a pecinha do quebra-cabeça que faltava, e encaixou direitinho. Então, quando você falou, eu fiquei, nossa, é isso aí. Pra te ter uma ideia, eu odiava limpar a casa, odiava lavar louça, odiava... Tudo de casa, assim, eu odiava. Eu tinha 14, 15 anos, eu odiava. E eu namorava um rapaz que meu pai não aprovava, sabe? E fui pro encontro. Uma amiga minha me chamou, que naquela época tinha, né? E eu fui. Foi algo bem marcante, né? Nos Foi anos 2000, muito- né? Pra O mim encontro, foi, né? foi uma experiência. Não foi uma lavagem cerebral, não, foi bem tranquilo. Tá. Mas eu entendi lá, assim, eu tive uma experiência diferente. Quando eu voltei, eu fiz uma faxina na casa toda. Feliz Até da nisso, vida, né? até Feliz nisso, da Deus, vida. ele vai Toda, ministrando no nosso toda. coração, né? Eu lembro que tinha um armário de madeira na cozinha do meu pai, daqueles armários pesados antigos, que tava preto. Eu esfreguei com a escovinha, aquelas escovinhas de unha. Nossa, Eu esfreguei o armário todo e limpei. Ele voltou a ser cor de madeira normal mesmo, porque ele não tava cor de madeira. E meu pai ficou assim, o que aconteceu com essa menina, sabe? O que fizeram Aí ele com pensou que você, né? fosse lavagem contigo? cerebral. Caraca. Caramba, tu passou por uma experiência dessa também, Rafa? Não, eu nasci num lar cristão, né? Ah. Então, desde que eu me lembro, a minha avó me levava pra igreja, né? Meus pais são evangélicos. E só que, né? É filho de crente não é neto de Deus, né? Essa foi boa. Olha, essa foi muito boa, Bruno. Fala aí. Anota aí. Então, Passa. então acho que eu teve um período assim na minha pré-adolescência de 12, né, da idade do filho de vocês, que eu era muito envolvido com a igreja, e eu acho que isso foi muito primordial no que eu vivi, né, do que eu ouvi, vi na igreja e nas minhas decisões futuras, entendeu? Então, por isso que a palavra de Deus fala, né, que ensina teu filho no caminho que se deve andar, para que no futuro ele, né, se lembre, mesmo que ele se desvie, se lembre e volte. Né? Então, olha só o quanto a palavra de Deus foi importante na minha infância, né? Então, eu ouvi e vi muitos homens e mulheres de Deus que passaram lá pela igreja onde eu cresci. E eu tinha entre 10 e 13 anos, eu acho, 12, 10, 13 anos, essa idade da pré-adolescência que eu não tinha vergonha de ir na rua e dava panfleto e convidava pro culto e pregava que legal. e fazia, e bolava alguma coisa pra fazer, sabe, assim, pra Jesus. E a gente ficava imaginando, nós vamos ser missionários, né, com a minha equipe, né, com meus amigos lá. Vamos ser missionários, vamos pra África, vamos não sei o quê, vamos viajar, não sei pra onde, vamos pro Ribeirinho, vamos pro interior. A gente começava a imaginar isso. Só que com a distância da igreja, né? Enfim, a gente foi meio que deixando de visitar os cultos, então, e não tinha muita coisa para criança, né? Para minha idade naquela época, né? Era muito mais para adolescente, para homens, né? Maduros. E aí, consequentemente, o mundo me chamou mais atenção, né? O mundo que eu falo é sair mesmo, né? Festa e tal. Sim.
E aí a gente acaba esquecendo de onde a gente veio, né? Quem nós somos e tal. E... Só que eu nunca mais fui pra igreja, né? Não fui mais pra igreja. Quando a gente se conheceu, ele não tava na igreja. Quando eu conheci ela, não Aí tava na igreja. ele é irmão Como é que da vocês minha se melhor conheceram? amiga. Ela é irmã. Tá, irmão É. da melhor amiga. A Ele minha é irmã é amiga dela, era amiga dela, assim, melhor Ah, amiga tá. de sair. melhor amiga de sair junto. Ah, tá. E ela sempre ia na minha casa, mas a gente não convivia muito, eu e ele, porque ele sempre estava com os amigos dele e eu saía com ela, né? E aí aconteceu um rapaz que estava me paquerando, marcou comigo e me deu bolo. E eu tinha me preparado, fui no salão, me arrumei, comprei roupa nova, né? Não sei se vocês ainda fazem isso. Se os jovens de hoje já fazem isso, mas na minha época a gente fazia. E aí, o cara me deu bolo. Aí eu liguei pra ela, Vacilão, né? super chateada e tal. Aí ela falou assim, mano... Vacilou. Vacilou já Eu era. acho que ela tava com ele, né? Ela falou assim, mano, vamos lá visitar a Jenny, vamos lá pegar ela, que ela não tá legal e tal. E foi lá, e no carro, contando tudo que tinha passado, o que tinha acontecido. E ele escutando tudo. E a gente se aproximou, assim, em questões de amizade a partir daí, né? A gente andava junto, ia pro lanche, às vezes ele falava assim, vamos lanchar? Aí eu falei, vamos. Aí ele... Investindo. Eu falava assim, chama a Lorena. Esperto, né? Minha amiga, né? Vontade. Chama a Lorena. Ele, tá bom. Aí ele chegava lá sozinho. Cadê a Lorena? Não quis vir. Aí depois eu descobri que ele não tinha chamado ela. Olha. Santo x-salada, né? Vários x-saladas. Aí depois Investimento a longo prazo ali, né? a gente se encontrou na faculdade. Eu tava namorando um rapaz e ele namorava uma moça. E a gente se encontrou na faculdade, a unidade dele era do lado da minha. E às vezes, assim, eu pegava carona com ele. Na volta. Que era o mesmo bairro, né? Tipo, A gente morava no mesmo bairro. Aí, quando foi... Na semana do Dia dos Namorados. Não foi na semana, não. Não? A gente foi pra um show. Não lembro. Um show de um cantor. E aí, na volta, alguém comentou assim, poxa, eu tinha terminado com meu namorado, eu falei assim, ele me traiu, o menino, né? Aí eu pensei assim, eu podia ter esperado mais um pouquinho pra terminar, né? Eu vou ficar sem presente agora, no dia 12. Aí ele falou assim, vamos trocar, eu te dou um, tu me dá um. Só pra gente não ficar sem presente. Mais uma técnica ali, né? De salada, Vai troca pegando aí, presente, vocês vai aí. entendendo aí. Jovens de hoje em dia. Já vem. Aí foi. Ia aprender muito, né? Um dia eu tava olhando muito pra ele, aí ele me roubou um beijo. Aí, meu Deus, terceira eu Outra, beijei olhou muito aí. o irmão da minha amiga, e agora? Aí conta pra ela, não conta pra ela, e agora, né? Como é que vai ficar? Vai afetar a nossa amizade? Não vai? Eu acho que ele contou pra tia dele, a tia dele contou pra ela. Eita, a família toda. Aí contou pra mãe dele. Aí ele, olha, você não vai brincar com a Jenny, Minha mãe falando. porque ela não tem mãe, e se tu brincar com o sentimento logo. dela, tu vai apanhar, não sei o quê, tu vai ver, eu vou te pegar. Ameaçou ele. Aí, uns dias depois, ele me pediu um namoro. Aí ele falou assim, tu quer namorar? Eu falei, depende. Tu vai pegar no meu pé? Ele, não. Tá bom. Aí a gente começou a namorar mais porque a gente se dava muito bem, né? Só que ele não tava indo pra igreja e eu Não tava. tava pra igreja. Ele fingia que ele ia, na verdade. Eu tive por um período, assim, uma rejeição muito forte com a igreja, assim. Ai, eu ia fazer essa pergunta, Uma cara. rejeição bem forte. Por que, Rafa? Ah, cara, a gente vai vendo muita coisa ruim, sabe, assim, e aí a gente coloca culpa tipo assim, na igreja, na instituição, né, nas pessoas, acaba generalizando, né, e aí a gente, Perde o foco, todo pastor é ladrão, crente é tudo safado, sabe, assim, é tudo, que é santarrão, né, finge que é, mas não é, mais ou menos isso, né, e você acaba se vendo nisso, falei, cara, eu já não conseguia mais ouvir pregação, Desanima, né? já não conseguia mais igreja, sabe, oração, já tava meio aquela repulsa mesmo, né? Entendi. E aí a minha mãe sempre colocava umas pregações do Silas Malafaia, na época ele tinha bigode, né? Então, na época ele tinha, né? Ele tinha bigode, aí colocava umas pregações. E eu gostava das pregações dele, né? Assistia e tal. E as pregações iam me tocando. Parece que Deus tava falando com ele. Diretamente ali, né? Sério, aí eu
cara, eu vou voltar pra igreja, cara. Vou voltar pra E foi igreja. engraçado porque eu fiz uma oração assim. Ele disse que ele não estava indo, né, pra Aham. igreja. Eu falei assim, Senhor, se em uma semana ele não voltar pra igreja, se ele não se reconciliar, eu vou terminar com ele. Olha. Você falou ou na Na sua minha oração. Aí eu Caramba. guardei, né? Esperei. Na mesma semana, assim, acho que nem completou. Aí ele falou assim, amor, eu vou voltar pra igreja. Mas eu não quero ir pra sua igreja. Na época eu tava na IDPB. Eu me converti na restauração, aí fui pra IDPB porque era mais perto da minha casa. E aí, às vezes, ele me deixava lá na igreja, mas ele não queria entrar. Ele disse que é porque tinha um rapaz lá que era afim de mim e que ele não ia nem dar olhar, certo. É. E aí ele falou assim, olha, eu vou voltar, mas eu não quero ir pra sua igreja. Então, eu falei pra ele, escolhe uma que eu vou com você. Aham. E aí foi quando ele escolheu a igreja que ele sempre frequentou a vida dele. E a gente começou a nossa caminhada lá, né? Assim, juntos. É. Tu acredita que, de alguma forma, a Jenny teve uma influência ali pra te fortalecer pra tu voltar pra igreja? Influência, acho que, não sei, Só Uma pressão. influência de forma positiva, sabe? Não é de uma forma negativa. Só não. pressão, Não é cara. manipulação, não, uma forma positiva. Não, Tipo, sim, mas assim, eu acho que lógico, né, acho que Deus usa, né, ajuda também, mas Aham. eu acredito na plena obra do Espírito Santo, né, Legal. independente Da pressão. da pressão, né, Aham. acho que o Espírito Santo já estava me chamando, já vem Bora, vem tava pra gritando igreja, já, né? E lógico, né, Deus usa os meios, né, Aham. para cumprir aquilo que ele quer, né. E aí a gente Engra- vai, a gente ia se ajudando, né? Sempre. Legal. Depois que a gente resolveu ir pra igreja, né? E aí tinha dias que eu não queria ir, ela, bora pra igreja hoje. A influência aí. Aí também era ela também, né? Ah, mano, vamos. Aí tu puxava Então, ali. então eram os dois juntos, caminhando juntos, né? Era muito Um massa fortalecendo isso, o outro, né? né? Que legal. Você ia Eu comentar. acho que o mais legal desse processo aí é a gente ver a mudança do outro. Tipo, a gente já tá há tanto tempo junto que eu lembro que ele ia pra igreja, mas ele assistia racionalmente os cultos, né? Muito mais racional. Ele tinha uma dificuldade de se entregar, de ter aquele momento com Deus mesmo, né? E aí teve uma hora que ele se entregou mesmo, assim, Nossa. que a gente vê a mudança, que a gente vê Deus agir, que a gente vê a mudança de comportamento, entendeu? E hoje ele é totalmente diferente da época que a gente se conheceu, né? De comportamento, de entrega, do modo de falar da igreja. Eu acho até que ele é muito mais envolvido do que eu, porque ele estuda, ele... Compartilhe também, né, nas Sim, redes sociais. E tem um ponto que um dia desse a gente ouviu até o pastor Dilson Silva falando, que Jesus veio para a Terra para ensinar a gente como carregar a nossa cruz. Ele veio para dar um exemplo. Olha o tamanho da liderança que ele também mostrou ali, né? E eu tô entrando nesse ponto porque o que é ser cristão, sabe? Como é ser cristão? Quais os desafios do cristão, sabe? E você falando sobre isso, eu fico pensando, caramba, para quem já está dentro, sabe que de fato é um desafio, mas a gente está tão bem amparado que a gente consegue suportar esse desafio para continuar caminhando. Agora, quem está fora desse ambiente cristão, olha e fala assim, eu vou nada viver isso. E eu estou falando isso porque, por exemplo, eu tinha preconceito com Deus, com a Bíblia, com raiva Crente, de tudo. pastor, Com crente, igreja. pastor, com tudo, sabe? Eu falava, não vou virar que nem... Eu tinha maior raiva de crente, sabe? E eu falava, nunca que eu vou fazer grupo de oração em casa, vou nada, tem um grupo de oração lá em casa, né? Eu vou já mesmo ficar falando esse negócio de aleluia, amém, glória a Deus. Não, toda vez que Toda tem alguma hora. coisa no Senhor, louvado seja teu nome. desses que o Espírito Santo gosta. Né, não? Eu falei, paguei com a língua, mas como que o Espírito Santo vai falando com a gente, ele vai tratando isso no nosso coração, sabe? E eu tô comentando isso tudo porque mesmo a gente com preconceito, ele vai tratando a gente pra gente, de fato, se tornar um cristão. E aí eu quero voltar essa pergunta pra vocês. Como é, de fato, ser um cristão além desses desafios, sabe? Rapidinho. A Vai. gente tava rindo porque tem algumas pessoas que a gente segue e tudo mais, aí tá lá na bio. Cristão. Só que
tem algumas coisas que não, né, não condizem ali, que é tipo, sou feminista e cristã. Nossa. E várias outras Ou coisas. então que tem cristã, aí coloca taurina, né? Capricorniana. E o signo, né? Signos, né? Eu tinha esse negócio de signo, tá? Ser cristão é só colocar na bio do Instagram? Essa é a pergunta. Não. Não é status. Não é status, né, cara? Não é status. E outra, o cristão não é perfeito. Né? Legal. As pessoas, ela têm essa... Até eu já fui contrariada muitas vezes. Não é tu que é crente? Caramba. Sim, Ah, eu sou crente. Tenho uma luta diária, mas eu não sou perfeita. Uhum. Né? Eu já perdi minha paciência, eu já deu vontade de mandar alguém para aquele canto, né? No trânsito principalmente, mas o Rafael diz que quando eu dirijo eu me transformo, mas é uma luta diária, né? É uma luta diária. É mais fácil com Cristo, É com mais fácil certeza, é muito mais fácil quando você tem um relacionamento, quando você tá ali, faz o seu devocional, tem um relacionamento com Deus todos os dias, o Espírito Santo te ajuda, mas nós somos seres humanos, né? Estamos suscetíveis ao erro como qualquer outra pessoa. Eu tava... Ah, não, pode falar. Vou continuar aí que eu tô... Fala. Eu quero rir, porque a minha mãe, às vezes, me estressa, né? E aí eu... Ai, deu uns gritos lá em casa. Ela fala assim, nem parece que lê a Bíblia. Ai, que ódio! Tem um ódio Um dia desse a gente chegou da igreja, eu sempre falo missa, mas é culto, né? Chegamos da missa, né, do culto, aí, cara, a gente chegou, a Lara, quando a gente chega em casa, a Lara toca o terror, né? Aí a Jéssica já, Lara, não sei o que, lá. Aí a mãe dela falou assim, nem parece que chegou da igreja. Mano, eu dei. Parece assim que a gente tem que ser todo o tempo ali, né? Falar baixinho e tal. Mas, gente... Sozinha. Né? Não é, gente. Não é Não, isso. mano. Eu costumo falar assim Ser que cristão não é isso. eu costumo falar que o evangelho, ele não é um bom conselho, ele é uma boa notícia. Por que ele não é um bom conselho? Porque a gente fala assim, tem que parar de pecar, senão tu vai pro inferno. Não faz isso, não pode beber, não pode fumar, não pode não sei o quê, não pode ter amigo, não sei o quê. Aí começa a dar um monte de conselho, né, pra ele, né? Pra ver se ele é salvo, pra ver se a pessoa vira uma... Mas na verdade não, o evangelho é uma boa notícia. Ó, tu é pecador, tu tem essas mazelas, mas tu tem salvação. Entendeu? tem salvação. Tu tem salvação, né? Isso tudo pode, né? Deus pode curar em você, Deus pode salvar a tua vida, Deus pode salvar a tua alma, pode livrar você do inferno. Então o evangelho é uma boa notícia, não um bom conselho. Mas aí não é desculpa pra ser também ignorante, né? E falar palavrão, enfim. Não é desculpa o fato de você ser imperfeito, não é desculpa, porque a palavra de Deus fala, anda na minha presença e ser perfeito, né? Porque nós precisamos Ser de santos porque eu sou santo. almejar ser imitador de Cristo, né? Tentar ser imitador de Cristo, né? Tentar imitar Cristo em tudo. É o quê? Reconhecer a sua condição de pessoa, de pecador, se arrepender e buscar sempre ser uma pessoa melhor. É uma Processo de santificação. É um processo. É um uma processo. busca constante, né? Exatamente. Primeiro você é justificado porque você reconhece o seu erro, o seu pecado, não merecedor. Aí, Legal. sabendo que Jesus te justificou, né? Tudo bem, agora deixa comigo a bronca, mas aí você precisa ter a resposta, né? Ter a contra-resposta, que é o processo de santificação. E a gente só vai terminar quando formos glorificados junto com ele, lá no céu, né? Apesar de... É o nosso início, né? Alguns falam o fim, mas é o nosso início da caminhada do lado dele, que é o que ele veio trazer, né? Na salvação e a morada, né? A promessa que ele nos deixou, né? De estarmos... de levarmos para uma morada, né? Celestial. E só lá seremos glorificados, nosso corpo será glorificado. Aí lá não vai ter mais aquela vontade de pecar, lá não vai ter mais vontade de xingar ninguém, né? O nosso pecado vai estar completamente morto, né? E sabe um ponto que eu lembrei aqui, você falando sobre essa questão do xingar ou beber ou enfim, qualquer coisa, porque eu tenho muitos amigos que ainda estão no mundo, né? Muitos, muito mesmo, até porque eu vim do mundão. Eu nem falei se eu me considerava uma pessoa cristã, mas eu vou já responder. E aí eu lembrei desse ponto porque essas pessoas, elas sempre me falam assim, cara, mas se eu entrar para a igreja, se eu for virar cristão, evangélico, qualquer coisa do tipo, eu vou ter que largar tudo,
Olha só, eu vou ter que deixar tudo, deixar de beber, vou deixar de fumar, vou deixar de ir pra balada, vou deixar de... Mas peraí, na verdade você não tá entendendo. Você vai deixar isso aqui que é desse mundo para que você possa viver tudo em Cristo. Isso. E aí, você não vai precisar largar tudo de uma vez, porque o Espírito Santo vai tratar isso em você. Não vai ser eu, Diogo, que vou falar assim, ó, que nem você falou, você vai deixar de beber, deixa de sei o quê, deixa de, sabe? É o Espírito Santo que vai tratar isso em você. E aconteceu a mesma coisa com a gente. A gente era do mundão, então o que acontecia é que a gente ia pra balada, bebida, enfim, um monte de coisa. E o Espírito Santo foi falando tanto com a gente que ele foi tratando isso devagar. Gradualmente, né? E eu falava... Gradativamente. Gradativamente. E eu falava muito palavrão, muito, muito. Essa aqui, nossa, ficava Era maluco. assim, agora tá assim. Agora eu falo só um pouquinho. E eu falo, às vezes eu falo mais de forma intencional do que outra coisa. Então, o Espírito Santo até nisso ele foi tratando o Diogo, sabe? Como que eu tenho que me comportar, como que eu tenho que falar. Não significa que eu não erro. É diferente. Às vezes eu dou um gritão na laroca, saca? Ou que você, por conta disso, você não é um cristão. Tipo, não é por isso isso. eu deixo de ser cristão. Só que aí eu cometi uma coisa errada, tem uma questão do cristão, eu errei, mas eu vou pedir perdão. E olha só, eu preciso pedir perdão, porque senão eu fico com algo aqui que, sabe aquele incômodo que você sente, né? Tem alguma coisa aqui dentro que tá me deixando inquieto. E é isso, você tem que pedir perdão, você tem que se arrepender, sabe? Para que você consiga continuar a sua jornada de santificação. Faz sentido isso aí, né? Sim, Faz. sim. Eu entendi. Não Desculpa. pode falar, não pode falar. Eu entendi. Para o ímpar. Eu entendi que, assim, eu acredito que todo cristão passa por isso, né? Aquele momento de você, da tua chama não tá tão forte, né? Principalmente quando... Enfim, eu acho que todo mundo passa por isso. E eu, um tempo desse, eu falei assim, Senhor, por que não queima mais como antes? Né? O que eu fiz? O que falta para eu voltar a sentir o que eu sentia, a sentir a tua presença como eu sentia antes, a não ter vergonha de falar de ti para qualquer pessoa, né? E eu entendi que esse processo de renúncia, esse processo de... Porque eu não sei se vocês já passaram por isso, mas na caminhada cristã, a gente se acostuma com o ambiente, se acostuma com as pessoas, se acostuma com essa rotina de ir para a igreja, de estar ali naquele ambiente com as pessoas, da linguagem cristã, né? A gente se acostuma com esse... Cai numa familiaridade, né? Exatamente. Se acostuma com esse ambiente e, tipo, vira uma rotina que a gente se esquece das primeiras obras, que são o arrependimento, se arrepender, reconhecer, você renunciar a sua própria vontade mesmo, tipo, o Espírito Santo te incomodar para fazer algo, como, por exemplo, tu tá ali com o teu dinheiro contado para te ir lanchar, comer uma pizza bem gostosa. Aí tu passa num sinal e Deus diz assim, o Espírito Santo toca no teu coração e diz assim, dê tudo que você tem para aquela moça que tá ali com uma criança no colo. Aí tu pensa, não, isso não é o Espírito Santo. Caramba, isso é forte. Né? Isso não é Deus. Aí, já aconteceu comigo, né? Eu lembrei daquela passagem de assim, quando, Senhor, eu deixei de te dar comida? Quando, Senhor, eu deixei de te visitar na prisão? Quando, Senhor, eu deixei de... Sabe assim? Afaste-se de mim, malditos. Caramba. Cara, e eu já ouvi isso, né? Igreja não é caridade. Não é caridade. Igreja não é caridade, não é o objetivo da igreja. Mas Jesus disse, ame o seu próximo como a ti mesmo. Sim. Desculpa, eu sou muito chorona. Não, pode e colocar. aí, esse tipo de coisa, quando você sente você sente que é o Espírito Santo falando com você e você não obedece. Isso é desobediência. Sim. Isso nos afasta de Deus. Então, às vezes a gente fala assim, ai, Senhor, eu não estou conseguindo mais fazer, eu não estou conseguindo mais te sentir, eu não estou conseguindo, mas a gente deixa de servir ao Senhor nessas pequenas coisas, no nosso dia a dia, né? Sim. As pequenas coisas, né? Nos colocar em posição de ser instrumento. Nossa. Rapidinho, só abrir um parênteses aqui, tá, pessoal?
Olha, se alguém chorar aqui, tá liberado, tá, pessoal? Porque eu também não vou guardar. Ó, Ibran, segura a tua onda também, se quiser chorar também, tá liberado. Eu sou muito chorona. Eu ia falar justamente sobre isso, sabe? E eu peguei os pontos que você estava falando, porque eu ia falar sobre o arrependimento, que ele leva à obediência e ele leva ao serviço. Então, as características do cristão, sabe? E eu vou compartilhar contigo um negócio. Uma vez eu estava saindo para caminhar com uma amiga minha na Avenida das Torres, logo aqui, perto desse posto Shell. E aí, nesse dia, era eu e ela que íamos caminhar. E veio o incômodo de falar assim, chama o Diogo. Aí eu, que chama o Diogo? É só de menina. Aí veio aquela voz e falou bem assim, vocês vão precisar dele. E eu sempre orei para Deus bem assim, ó, Deus, me usa como instrumento da tua vontade, todo dia eu lá orando e tal. Aí aconteceu esse fato. E aí eu já tava lá na porta, já tinha chamado o Uber, aí eu olhei pro Diogo e falei assim, bora caminhar. Aí ele, bora. Foi lá, meteu o short e tal, o tênis, e a gente foi. Aí eu falei, amigo, eu tô levando o Diogo. Ela, não tem problema não. E aí a gente foi, caminhou e tal. Eu, na minha cabeça, pensei assim, já é noite, como a gente caminha até lá na Efigênio, é? Até lá, eu pensei, pô, ele vai fazer tipo a segurança, né, das meninas. Muito forte aqui, né? Vamos combinar, né? Vai. Nem avisou pra ele se preparar. E aí, na volta, aí eu falei assim, agora a gente vai pegar um Uber aqui mesmo e tal, na Avenida das Torres, e a gente vai voltar pra casa. Ela, não, menina, eu deixei meu carro ali perto do... Agora é Nova Era, né? Antes era Nova Era. Não, antes era Big Amigão, aí aquela entradinha ali, né? Aí eu falei, não, amiga, tá distante, não sei o quê, tu vai pra tua casa, a gente vai pegar... Não, ela insistiu. Aí a gente foi. Quando a gente tava caminhando naquela rua, uma família sentada assim, escorada na parede. E aí, a gente na frente, né? Aí a gente baixou a cabeça. Eu fiquei constrangida, eu não quis olhar. Aí ela falou, nossa, é difícil, né? E tal. A gente passou. Na minha cabeça, eu falei assim, Diogo vai parar. Putz, grilo, Diogo vai parar. Mano, quando eu olho pra trás, Diogo, vamos indo aí que eu vou parar aqui. Aí ele já foi se abaixando lá e falou com o cara, não sei o quê. A gente meio afastado, né? Poxa, é difícil, né? Pô. Na minha cabeça veio... A gente não tem condições de ajudar uma família. Eram o quê? Quantas pessoas? Eram 5 pessoas. 5 pessoas. 2 adultos e as criancinhas lá. E aí, na minha cabeça, eu não podia fazer nada. Aí lá veio o Diogo chorando. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, eles vão passar a noite aí e todos eles têm HIV. Meu Deus. Eles foram despejados. Cara, eu fiquei, nossa... Sabe quando tu leva um choque que tu não tem reação, assim, sabe? Na minha cabeça, poxa, o que a gente vai fazer? Ele falou, não, a gente vai fazer alguma coisa. Aí a gente foi pra casa, de moto, tá? Aí a gente, nem tinha moto, né? A gente prestou uma moto, voltou lá com eles, e a gente já foi falando com algumas pessoas. A gente conseguiu R$700, não foi? Foi 700, né? 1.300. 1.300. Só falando com algumas pessoas, assim, rapidinho. E a gente voltou, e aí quando a gente chegou lá, o cara falou bem assim... A gente, desde a hora que eu sentei aqui, eu tava orando. Lá veio eu querer chorar. Eu tava orando pra Deus mudar alguém. Tinha uma cesta básica lá, mas o que ia adiantar? Não ia adiantar. Nada. Cara, aí a gente pegou, colocou eles num carro, chamou o Uber, levou eles pra casa deles. Chegando lá, a mulher que despejou, ela tava sem comida. Eu falei, caraca, brother, como assim? Aí a gente deu dinheiro do aluguel, resolveu o problema da outra que não tinha dinheiro para comprar comida, e aí deixou eles de volta na casa. As crianças estavam com fome. E aí eu pensei, caraca, eles ainda tem, né, o HIV e tal, ainda tem possibilidade de curar as crianças e fazer o tratamento certinho. E aí a gente ouviu que o cara era travesti, parece. Aí... tinha se convertido, aí casou com a mulher, e aí já veio o bolo todo, né? A doença e tudo mais. E aí, no outro dia, quando eu cheguei em casa, Deus começou a falar comigo. Né? Tu me pede pra ser instrumento, mas na hora que eu quero te usar, tu tá aí. Então, presta atenção no que tu vai pedir. Cara, eu passei o dia chorando. E aí a gente até mobilizou, voltou lá, levou mais rancho pra ele e pro outro também que tava precisando. Então, é assim. A gente tem que saber muito bem o que a gente vai pedir de Deus. Porque na hora que ele quiser te usar, se tu não estiver preparado, tu vai ser confrontado. É verdade. É forte, né? Se tu não estiver preparado, tu vai ser confrontado. Assim, o mais interessante que tu falou, né?
sobre o serviço, né? Sobre servir, né? Uhum. O cristão, a pessoa que se diz cristã, mas e sabe muito bem de Bíblia, sabe assim, e Teólogo, não, né? teólogo, né? O teólogozão, né? É, cara. Não que seja ruim, né? Ser teólogo. Não, mas só a parte racional, né? Aquela parte racional, né? Enfim, até um ateu dá aula de teologia, Sabe né? tudo verdade, na já teoria, tem um ateu, mas a prática... Só teoria. E não pratica isso, cara, não, sabe, você não se atenta para isso, ele não tá, ele tá fazendo um desfavor, né? Ele não é cristão, um cara desse, né? Ele não consegue ter compaixão, né, com o próximo, né? Não consegue se doar, né? Cara, isso cara, só tem a carteirinha, né, de membro da igreja, mas você não é cristão não, cara. Então isso é muito sério, né? A gente tem que levar pro serviço, né? Tem que levar pro servir o próximo, amar o próximo, né? É muito forte essa questão dessa história. Eu tomo muito cuidado para falar algumas histórias, porque para não parecer que, por exemplo, o Diogo tá ouvindo. Não, pô, na verdade eu tô buscando ali com a maior humildade do mundo. Se quiser me usar, tô aqui, tá? Mas vai com calma aí, porque eu não tô ouvindo direito, tá? Então, me ajuda aí, né? Tá me babando aqui. E, cara, quando eu vi a família de longe, eu falei, caraca, eu não vou conseguir passar por eles e não parar. Não vai dar. Aí já, pô, 3 crianças, cara, um homem e o homem chorando lá. Falei, pô, eu me coloquei na posição de homem, como é que o cara tá com a família inteira dele? Como que para um homem não ter como sustentar a família? A família, né? Cara, aquilo me deu uma gastura. E aí eu parei, perguntei e falei, cara, a gente vai voltar. Eu não sabia o que a gente ia fazer. Eu saí de lá chorando porque eu não sabia o que a gente ia fazer. Eu não tinha ideia. Eu só falei assim, eu não sei o que fazer. Senhor, dá um norte aí, porque eu não sei o que fazer. Eu sei que eu preciso falar com alguém. E aí a gente saiu ligando para todo mundo. Eu falei, e aí, o primeiro insight foi esse. Eu sozinho não tinha como resolver. A Jéssica sozinha não tinha como resolver. Mas quando a gente conseguiu conectar várias pessoas, a gente conseguiu, de fato, cumprir uma missão que era servir alguém. E, cara, foi incrível como isso aconteceu. E aconteceu várias outras situações. Teve uma historinha bem rápida que a gente estava caminhando na Avenida das Torres outro dia. A Avenida das Torres é ótima pra história, né? Tem mais doideira ali. E aí tinha um carro parado, era um Uber, e tinha 2 mulheres. E eu procuro, até falo pra Jéssica, eu procuro treinar nas pequenas coisas, porque quando Deus falar numa coisa muito maior, eu vou estar mais atento, né? Então eu vi o carro parado, eu vi de longe, eu falei, eu vou parar, eu não sei o que, mas eu vou parar. Não, toda vez ele para. E toda vez eu Toda paro, vez né? ele Ela para. sabe. E pra você confirmar se de fato a pessoa tá falando a verdade, pergunta da esposa, né? Ela sabe, eu paro. E aí eu olhei e falei, opa, como é que vocês estão? Tá tudo bem aí? Ele falou, cara, tá mais ou menos, é porque quebrou a correia aqui do meu carro. Por isso que a gente tá parado aqui. Enquanto isso, a Jéssica foi falar com as moças. E as moças estavam morrendo assustadas. de medo. Ela estava assustada porque achava que era tipo assalto, ele ia fazer alguma coisa. E aí eu falei, abre o teu capô aí. Eu não sabia nada. Não sei mexer. Aí liguei a lanterna, né, do celular, olhei e aquilo já tinha acontecido comigo. Olha, agora eu entendi por que eu fiquei no prego várias vezes nesse carro. Foi para aquela ocasião. E aí eu abri o capô, vi que estava engatado lá. Eu falei, ó, o teu carro vai continuar andando normal, mas eu vou desengatar aqui para parar de fazer barulho. Aí desengatei lá, me queimei e tal, tirei tudo lá e falei, vai, mas tu tem que parar em algum lugar logo. Aí ele falou, beleza. Aí elas foram embora. Resolveu o problema do cara. Eu falei, olha só que legal, era uma coisa muito simples que poderia... qualquer pessoa poderia ajudar, mas a gente passando ali viu e foi lá e ouviu a voz de Deus para que a gente pudesse atender alguém. Coisa sabe? simples, né? Coisa muito simples, sabe? E aí eu até entrando um pouquinho no que a Jenny falou sobre o que é ser igreja. Para vocês, o que é ser igreja, sabe? Como é ser igreja? Porque tem pessoas que não gostam de ir no culto porque realmente fica... não vou lá não, porque o pessoal lá é tudo esquisito, fala mais doideiro, então tem que ficar logo dando dinheiro, já chega cobrando dinheiro, já, sabe? Como é que é? Como é ser igreja para vocês, sabe? Cara, igreja é família. É uma família. É a família de Cristo, né? Eu acho que eu só vim entender esse ponto na igreja que nós estamos, que trabalha muito isso, nessa questão de vida, família, de ser família, de ser vida na vida, assim, da pessoa, de você contar com as pessoas, porque é muito delicado você abrir a sua vida, né, para outras pessoas, você compartilhar o seu tempo, as suas experiências de vida, até mais pessoais mesmo, né, com as pessoas. Mas isso é a igreja.
né? Isso é a igreja, você ter pessoas com quem você pode contar no momento de necessidade, por exemplo, né? É você estar unido no mesmo propósito, que é o de Cristo, né? Como igreja. Tipo, como é que é possível alguém ser igreja e falar mal do irmão, fazer intriga contra o irmão dentro de um ambiente que está todo mundo envolvido no mesmo propósito, né? Que existe, Sim. acontece, mas é algo que precisa ser tratado, né? Precisa ser excluído, né? Do meio cristão, porque não tem... É incoerente. Não condiz com o que você diz que crê e o que você vive, né? Isso vai gerando discórdia na família, né? Isso. Porque o fulano tá falando mal de mim, daí eu vou falar do fulano, e no final das contas ninguém tá se falando, e aí vai criando um ambiente de discórdia, e não é esse o ambiente da igreja, né? Na verdade, devia ser um ambiente acolhedor, né? Acolhedor, Exatamente. Mas assim... Desafiador, para que envie também, né? Legal. Pro seu propósito, que ajude no seu propósito, né? Para caminhar na fé, né? Caminhar nas pernas bambas da fé. Ensinar e respeitar os novos na fé, né? Os mais fracos na fé. Tem um ponto nisso que é um desafio, eu acho, para a maioria das igrejas. Você como é que eu posso dizer? Existem algumas pequenas coisas que a Bíblia não deixa claro do que deve ser o nosso comportamento, né? Mas a Bíblia é muito clara quando ela diz que nós não devemos servir de escândalo para os mais fracos na fé, né? Então, tudo aquilo que pode servir de pedra de tropeço para alguém que está iniciando na caminhada cristã, a gente deve evitar, né? Deve, por exemplo, bebida. O cristão pode beber vinho, não pode beber vinho. Jesus bebia vinho, não bebia vinho, mas ele estava numa festa. Essa discussão, assim, em torno do que... sabe? Eu, particularmente, eu acho desnecessário criar uma discussão, né? Às vezes... eu já vi gente coisa que fica... tão mais importante, Exatamente. né? Eu vejo gente assim ficar chateada e brigar com o irmão porque um acha uma coisa, o outro acha outra. E fica debatendo o que o versículo diz, o que o outro... Sabe? Eu acho assim... tem que ter a interpretação, tem que ter, mas isso não deve ser uma pedra de tropeço. Isso não deve ser motivo de confronto, de desunião, de discórdia, né? Em um grupo cristão, né? Sim. Tem que ter tem que haver um entendimento de certa forma. E são coisas pequenas assim que às vezes a gente valoriza tanto, né? Cria uma barreira tão grande ali, né? Uma bola de neve, né? Também. E vai sendo empilhada essas coisinhas, né? Isso. E a pessoa fica desanimada e põe a culpa no outro, porque o outro pensa assim, eu penso... sabe? Vai criando um muro. Eu acho que é por isso que já surgiu tanta denominação, né? Eu não gosto dessa parte da igreja aqui. Eu vou criar a minha igreja com essa parte que eu gosto. E aí vai embora, né? É isso mesmo. Caramba, que forte. E o que é ser um homem e uma mulher de Deus? E já emenda se vocês têm algumas referências. É verdade. Referências de homem, mulher de Deus. Eu tenho a minha e a Jane tem a dela, acho que de mulher, né? Como? Assim, tu tem a tua referência de mulher. Pode ser famoso? Pode ser como é que é? Pode. Qualquer pessoa, assim? Sim. Qualquer um. É porque, assim, eu tenho as minhas referências, assim, de casais, né? De homem e mulher, né? Legal. Deus. Também. Pronto, casal também. E tem pessoas também que são referências como homens, né? Mas porque eu não conheço, né? Sim. No quesito de marido e mulher. Mas, assim, uma pessoa que eu sempre sigo, né? Sempre tô vendo, sempre que eu me espelho, assim, é do Douglas Gonçalves. É do Jesuscope. Do Jesuscope. Cara, é do Anderson né? Silva. Né? Eu sempre tô vendo, assim, apesar de algumas pessoas não gostarem dele, né, dos posicionamentos. Loucão. Né? Mas tem me ajudado, assim, eu gosto do conteúdo.
O meu sogro também, então, é um cara que eu me espelho, assim, pela história de vida dele, né? Pela integridade, assim, que ele tem, assim, sabe? Mesmo sendo uma pessoa incrédula, né? Assim, né? Que não tá na igreja, não tá mais assim. Tu vê os valores, Não é... Existem princípios ali, né? princípios, entendeu? Nossa. Princípios, assim. Porque ele cresceu na igreja, né? Ele é luterano, mas não é praticante, assim, do cristianismo, né? Não segue. Ele conhece muito. Então, ele tem muitos valores cristãos mesmo na criação dele. E é engraçado porque depois que a minha mãe faleceu, ele disse que ele não acreditava em Deus. E depois de um tempo, assim, eu na igreja, ele foi mudando um pouco, mas ele ainda não se converteu completamente, né? Eu acho que vai chegar uma hora que vai acontecer, mas não é por força nem por violência, né? Se fosse por violência, a gente dava um jeito. Você reunia, montava uma turma, né? Amarrava, né? E mulher modelo assim que você tem? Cara, eu gosto muito, muito mesmo, assim, da pastora Thalita Pereira. Thalita Pereira. Eu gosto muito. Por quê? Porque ela consegue transmitir o evangelho de uma forma leve, porém profunda. Né? Ela consegue muitas vezes decifrar assim, o que uma mulher passa. Ela tem uma visão feminina. Exatamente. Ela tem um projeto que chama Você Vai Dar Conta. Que Você é para viu que mulheres. É treta ali, né? Então, tipo assim, ela fala real, cara. Dia que não. O filho tem que fazer o almoço, tem que fazer isso, tem que trabalhar fora, tem que fazer tal coisa, né? Então, ela fala muito dessa realidade da mulher cristã, que é líder na igreja, que trabalha fora, cuida dos filhos, cuida da casa, cuida do marido, cuida, né? Todo esse universo. Então, eu me inspiro muito, assim, nela, na Val também, que é a esposa do Douglas, do Jesus Cop. E tem a minha pastora também, a pastora Thelma e a pastora Camila. A pastora Camila foi quem me acompanhou quando a gente fez essa transição, né, da igreja que a gente estava para essa igreja. A gente já está nessa igreja já faz 7 anos já. Vai fazer 7 anos, né, esse ano. Legal. E ela que nos acompanhou, me acompanhou, né? O Rafael foi pelo esposo dela. Mas eu acho que Deus foi muito bom nesse direcionamento. Por quê? A gente orava para que Deus nos levasse para uma igreja que a gente pudesse amadurecer e que o propósito dele fosse cumprido. Né? Eu não sei se vocês... eu acho que todo mundo que é cristão quer que Deus cumpra, né? O propósito. E ali, quando a gente chegou lá, a gente se deu conta assim, de que a gente não entendia nada. Mesmo tendo lido a Bíblia do começo ao fim, a gente ainda não tinha entendido. Caramba. Quando a gente chegou lá, a gente se deu conta de que a gente não sabia. Sabe, Tinha assim? muito para aprender ainda. Porque eles levam a sério assim, o ensinamento bíblico, o que é a verdade bíblica, o que não é, o que realmente está na Bíblia e o que não está. Por exemplo, eu conheço cristãos que leram a Bíblia e que jura de pé junto que está lá aquele versículo, que tem na Bíblia aquele versículo que diz que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Também não achei isso, Eu não. também não achei, não. Achou, Abraham? É que nem que Deus é o médico dos médicos. Que versículo é esse, né? Não tá. Ah, entendi. Ou que Paulo caiu do cavalo. Que... Tá. Essas coisas, assim, sabe? Cara, eu sempre achei que Paulo tinha caído do cavalo. Mas tem explicação científica pra isso. Sim. Chama-se falsas lembranças. É sério. Dentro de uma conotação, você tem um homem andando a cavalo, ele vê um raio e fica cego. Aí, Qual é a lógica? Cai do Cai. cavalo. Cai do cavalo. Só que a tua mente causa falsa lembrança
num preenchimento de lacuna e você toma por verdade. Mas não necessariamente está escrito, porque quando você lê o contexto, aí você preencheu a lacuna que a foi lacuna, dita. Aí você fala, na Bíblia, quando na Bíblia fala que Paulo, o cara do cavalo, e tudo. Cara, tem muito versículo que tem essas armadilhas Tem. de contextualização que não está escrito, pessoal, mas eu já tinha lido isso. Mas, Cadê? meu Deus, né? Cara, Essa é a sensação, onde é que tá? Já tinha visto isso em algum lugar. E não é. A verdade é que o que tem na Bíblia fala em relação aos cabelos, né? Que até os cabelos da sua cabeça estão contados. Isso tem. Isso tem, é verdade. Talvez você seja uma árvore, né? De repente, né? Seus cabelos sejam folhas. Caramba, que legal, cara. É bom que vocês têm algumas pessoas que realmente a gente olha pra elas e fala assim, cara, esse pessoal aí são muito bons, são referências, são muito firmes, sabe? E alguém já falou pra você assim, você, Rafa, é um homem de Deus, você, Jenny, é uma mulher de Deus. Já falaram isso pra você já? Homem de Deus, mulher de Deus, não, mas assim... mas já falaram que tipo assim, se espelha na gente, que vê a gente como referência, né? E tá agora de homem de Deus, acho que não. Acho porque também é um ambiente, né? Que mas a gente... eu acho que tá no mesmo contexto. Não, acho porque também o ambiente que é da nossa igreja é um pouco diferente, a vibe, né? É um pouco diferente. Acho que, não sei, talvez seja isso. Talvez se fosse numa igreja pentecostal, acho que esse seria o termo, o né? termo. Jargão usado. Então Legal. tá, porque já me falaram isso e eu falo, meu Deus do céu, que responsabilidade que essa pessoa tá colocando em mim, sabe? Porque realmente, tem até uma frase que fala assim, tipo, Jesus pode estar até no coração de todo mundo, mas precisa ter muito peito para carregar Jesus. Eu fico, realmente, moço, porque de fato existe uma caminhada, existe um trabalho, existe uma evolução, existe uma busca, existe todo um processo aí que a gente... Rapaz, pegar esse negócio aí dá até uma pesada, você fica até assim, nossa, me devolve... A gente não se prende, né? A Isso, gente né? não procura ficar... Não tenta absorver isso, né? Sim, até sim. para que isso não gere algo, provoque em nós algo que não vem de Deus, né? Sim, sim. Porque o orgulho, Soberba. a soberba, é algo que às vezes acontece assim, sem que você perceba. É verdade. Então, a gente tenta não alimentar, assim, tanto que, por exemplo, lá no Ministério de Mídia lá da igreja, se tu chegar lá, e um dia tu vai ver a gente lá ajudando, carregar cabo, tirando foto, sabe? Fazendo as coisas que todos eles fazem, porque a gente não... Por a gente ser líder, a gente não se anula do serviço, né? Então, a gente se coloca junto com eles. É a liderança, por exemplo, né? Exatamente. Mas eu acho que a gente fez essa pergunta porque tem gente que fala assim, não, eu sou bom, eu sou boa, eu sou muito boa. Eu sou um homem Inclusive, de Deus, eu sou uma mulher cristã, tal. Mas o que de fato vai dizer se eu sou uma boa cristã ou não, né? E é o exemplo. É o servir e tudo mais. Eu lembro que quando eu comecei a mudar, né? Eu lembro que a minha prima, que já se converteu há anos, 13 anos, ela foi procurar uma igreja para ela sozinha. E aí ela já tá há muito tempo nessa caminhada. E ela falou assim, Jéssica, tem alguma coisa acontecendo? Muito tempo que a gente não se falava. Aí eu falei, eu ri, né? Eu falei, tem sim. Aí ela, vamos tomar um café? Aí pronto, aí eu falei tudo que tinha acontecido. Eu sabia que Deus estava trabalhando em ti. Porque deu para notar a diferença. Não precisa sair falando. Exatamente. Não precisa... E aí, colocar lá na bio, né? Quer dizer, quem quiser colocar, pode colocar, não tem problema. Mas a questão é, você está fazendo isso? Você está sendo realmente um cristão? Que é isso mesmo? Isso aí. Reflete a realidade? É isso aí. Isso é muito importante mesmo, a pessoa ter a prática ou a teoria com a prática alinhada, porque só falar é muito fácil, qualquer até papagaio fala, né? É o testemunho, né? É o testemunho ao redor que vai dizer quem realmente você é. Sim. Né? Antes da gente começar a gravar, a gente estava falando sobre as crianças, né? As crianças são um ótimo exemplo de como a gente está sendo um exemplo, um líder dentro de casa. E antes de sair, eu tava lá me maquiando e a Lara querendo passar batom e tal. Lara, mas meu Deus, me deixa. Ela, não, mamãe, eu vou fazer uma reunião com as minhas amigas para falar de Jesus. Então, hoje, ela só vive falando em reunião de Jesus, que é, né, a reunião que a gente faz e tal. E a gente já insere o Gustavo,
puxa a oração aí, Gustavo. Na hora do almoço, a gente puxa a oração. Hoje ela fez a oração, né? Linda. E a oração da criança é muito linda. É cheia de pureza, é engraçado também ao mesmo tempo. Então, eu acho bem bacana como nossos filhos refletem isso. Isso. Muito forte, quase que eu choro na hora da oração dela, sério mesmo. E foi uma oração de 3 palavrinhas só. Senhor, muito obrigado pelo almoço, muito obrigado pela minha família, pela nossa vida, em nome de Jesus, amém. Eu falei, caramba, foi bonita, e até a gente aplaudiu bem alto. Antes de tu puxar aí pro final, fala um pouquinho da historinha que ela perguntou se tu era forte. Caramba, foi hoje, inclusive. Ela demora muito pra comer, a Lara, né? E aí eu fiquei lá com ela, eu tava respondendo algumas mensagens, inclusive, e ela tava comendo, né? E ela gosta de perguntar, oh meu Deus do céu, a bicha gosta de perguntar, né? Aí ela falou, papai, posso fazer só uma pergunta antes de comer? Eu falei, pode, Lara, vai, mano, vai. Aí ela falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta. O homem, ele é forte por fora e fraco por dentro? Aí eu até deixei o celular assim, parei, olhei pra ela e falei, minha filha, que pergunta inteligente, que pergunta boa. Eu falei, aí eu respondi para ela, minha filha, na verdade, assim, se o homem estiver próximo de Deus, ele fica muito forte por dentro e não importa o quanto que ele é forte por fora, mas por dentro ele vai estar muito bem. Agora, se ele estiver afastado de Deus, não importa o quanto ele é forte por fora, porque ele vai ser totalmente frágil por dentro. Cara, aí foi a resposta que ela me deu, porque eu quase choro de novo, né? Tô chorando, né? Ela falou assim, papai, então é por isso que tu não é fraco por dentro? Aí eu... Minha filha, você tá querendo dizer que o papai é forte? Aí ela, pode ser. Eu falei, o papai só é forte porque o papai todo dia busca a Deus, porque sem ele eu não sou nada. É tudo para glorificar o nome de Deus, sabe? Aí ela, tá bom. Aí voltou a comer, né? E olha só como é que é a percepção da criança, né? Sabe? E a gente tem que explicar direitinho para que realmente conduza, sabe, num caminho mais adequado de Cristo, sabe? Então, olha só o quanto que a gente reflete os nossos filhos, sabe? Uhum. Ah, Meu pai acho que era o meu maior exemplo, assim, de tudo. De criação, nas decisões... Até hoje, as decisões que eu preciso tomar, eu penso, tipo, o que ele faria, né? Ou então ligo pra ele, pai, tô numa situação assim, assado, o que o senhor acha? A voz da experiência, né? E ele me orienta, eu acho que é um vínculo, assim, que a gente nunca perde, né? De se inspirar, de confiar, né? Nesse caminho, nesse direcionamento. Legal, caramba, que Bacana. forte. Ó, a gente tá chegando na reta final, pessoal, então se vocês tiverem algum comentário para colocar aí, coloca pra gente aí, que depois a gente vai respondendo devagarinho para vocês. Tem uma pergunta agora sobre família, que é... E aí a gente vai chegar na reta final, tá? Que é um recadinho final que vocês podem dar. Mas a princípio assim, quais são os princípios, os valores da família que vocês acreditam que é muito importante a gente manter para que a gente possa construir uma boa família, sabe? Respeito. Respeito. Confiança. Amor. Você tem que ter amor. Perdão. Perdão é forte, hein? Vocês têm facilidade para perdoar? Eu tenho. Hoje sim. Eu já tive muita dificuldade. Eu precisei de terapia. Meu Deus, é verdade. Eu precisei de terapia Eu te entendo. pra A gente também. reconhecer, né? Pra entender algumas coisas na minha vida, na minha atitude e realmente perdoar de coração, não só da boca pra fora. Não é porque às vezes a gente fala assim, perdoei, Deus me ajudou, né? Eu já passei por isso. E até você perdoar mesmo de corpo e alma e tirar esse peso da sua costa é um processo. E eu precisei de terapia. Não para isso, foi para uma outra situação, eu tive depressão pós-parto e depois que já estava no finalzinho, assim, já estava meio que passando, eu resolvi procurar ajuda, porque eu tinha uma carga hormonal muito... que oscilava, assim, sabe? Não precisei de medicamento, mas o acompanhamento ali me ajudou a descarregar todo aquele peso que eu tava, né? E me ajudou também nesse processo de perdoar, de deixar para trás, de abrir o coração, né? E tirar todo o peso que a gente precisa. Legal. Você teve algum perdão que foi
assim também, Rafa, que foi difícil ou todos saíram naturalmente, assim? Não naturalmente, mas eu acho que talvez porque eu não tive muito traumas, assim. Acho que traumas eu tive, assim, mas eu digo de... Impacto. Tão pesados, assim? Isso, que me causasse impacto ao ponto de meu Deus, não consegui raciocinar, sabe, assim, algo que me pesava. Mas, assim, eu não conto isso contando vantagem, né, como a gente fala, mas, assim, pela própria misericórdia de Deus, né. Das coisas que aconteceram na minha vida, assim, que depois que eu fui entender por que eu agia de uma certa forma, foi tranquilo perdoar, porque eu nunca fui de pensar muito, sabe, assim, de pensar muito No problema no ali, problema, isso, Legal. eu De sempre remoer isso, eu sempre fui Muito de bom. tentar resolver, e as coisas que, assim, os embates que eu tive que geraram perdão, eu não demorei muito, assim, pra encarar e pedir perdão, né, chegar... aconteceu alguma coisa com a minha mãe, com a minha irmã, com o meu pai. Me perdoa. Eu fiz isso, eu errei. E aí houve aquela cura, né? Houve... foi sarada aquela ferida naquele momento. Então, eu tive essa graça de passar por isso. Cara, que bom. Eu reuni todo mundo assim num quarto, eu saí pedindo perdão, assim, ó. Meu Deus. Filhinha, faz a fila aqui que eu vou te pedir perdão. Pra te ver. A gente já conversou sobre isso lá na casa de vocês, mas eu era uma pessoa muito reativa, extremamente explosiva. Ninguém, assim, tinha que ser muito corajoso pra encarar uma discussão, porque se eu não resolvesse aqui, eu ia querer ir pra cima. Meu Deus. Então, quando eu conto essas histórias, eu penso, nossa, você é tão calma. Você não me conhece antes. Mas, aí eu saí, né? Perdão por isso, perdão por aquilo, perdão pela panelada que eu lhe dá, perdão pela grosseria, perdão... É sério, eu fiz isso. Talvez assim, eu sou muito passivo, assim, eu procuro não causar conflito, né? Sim. Não dar atrito, assim, sabe? Assim, eu sempre cedo, né? Isso é um ponto fraco. Positivo, mas um pouco fraco às vezes, né? Tem os dois lados. Tem os dois lados, né? tem os dois lados. É um ponto positivo. Mas só para acrescentar, assim, na hora que você precisa se posicionar, você continua passivo ou não se posiciona? Não, tem hora que eu tenho que me posicionar, então... né? Mas demorou pra eu entender esse processo que eu precisava me posicionar, né? Eu sempre, Não, mas quando ele se posiciona, ele se posiciona. Se posiciona Porque mesmo, ele né? dava a cada no olho ali no Instagram. Eu falei, meu Deus, imagine. Na hora Ele ali. é muito tranquilo, mas quando ele tem que se posicionar, ele se posiciona. Legal, cara. Isso é importante, E às vezes E quando ele se posiciona, eu quando a pessoa me conhece, quando a pessoa me conhece assim do ponto muito passivo, né? E quando eu me posiciono, a pessoa se surpreende. Não tá nem esperando, Não tá nem né? esperando, Caramba. Então, eu acho que isso talvez me ele é o ajudou mais calmo também, da sabe, relação. assim, Mais me calmo, ajudou ele é mais a tranquilo que eu. não criar conflito, assim, sabe, assim. Só que, calma, tá bom, vou resolver, vamos, senta aqui, não é assim. Eu acho que ajudou um pouco, né, então, nesse sentido. Nessa questão do perdão, eu falei e não falei, né? Eu tinha um problema, quando a minha mãe faleceu, as irmãs dela se afastaram. E aí, tipo assim, eu não tinha nem a mãe, nem as tias. E aquilo eu fui levando pra minha vida, assim, e por muito tempo falei, cara, elas me abandonaram. A concepção da criança, né? É, Era criança? Eu nem sei. Eu era criança. Tá. Tinha 8 anos. 8 anos. Nossa. Aí me abandonaram. Falei assim, me abandonaram, então não quero saber também. Né? Não é mais minha família. E muito tempo eu deixei pra lá, não ligava, não dava bola. Quando aparecia, beleza. Indiferente, né? Indiferente. E aí um dia eu falei assim, não, perdoei. Mas eu não convivia, eu não ligava. Eu não, sabe assim? E um dia uma pastora falou pra mim, assim, não, você não perdoou. Se você tivesse perdoado, você teria ligado, você conseguiria conviver sem que isso... Exatamente. Aí eu, caramba, tem alguma coisa errada?
Mas se você não tiver o confronto, você não consegue enxergar Não enxerga. isso, né? Confronto. E eu orei até o ponto de eu conseguir. E aí, o que aconteceu? Fui um dia pra minha cidade, né, que é Humaitá, e cheguei lá, quem tava lá? Minha tia. Totalmente, né, querendo ali se relacionar comigo e eu... E agora, o que eu vou fazer, meu Deus? E o Senhor, vai lá, cumprir o teu ID, vai lá cumprir o teu propósito. Aí eu consegui. Depois de muito tempo, eu consegui, graças a Deus. E, cara, foi muito bom. Realmente é uma Tirar libertação. um peso, Alívio, né? Um alívio Nossa. muito grande. Você falando aí sobre a questão de liberar o perdão e etc., eu fui lembrando de um perdão também que foi muito difícil para eu liberar, até porque eu evitava. E no dia que eu fui confrontado por uma pessoa que, inclusive, eu não tinha uma afinidade muito boa, cara, foi mais dolorido ainda, porque a pessoa chegou e jogou na cara assim, eu falei, nossa, entendi. E aí voltei pro quarto, passei meses chorando, não foi disso, passei meses chorando até começar um processo, e é um processo como se fosse um luto. Você passa por um processo de negação enorme, você não quer aceitar, e depois entra na raiva e você fica com muita raiva de tudo que aconteceu, depois você fica triste, começa a sentir uma culpa, a se duvidar, você começa a entrar em depressão, aí começa um diálogo interno e fala, ei, meu amigo, bora? Tá na hora, e é Deus falando contigo, meu filho, bora lá, já tá na hora. E a negação, ele não vai fazer nada, não? Sou eu que tenho que fazer? Sou eu que... Se ele quiser que ele venha aqui. Fiz nada de errado. E aí, no final, aceitei, assim, chorando madrugada, chorando noite, chorando dia, enfim, foi incrível e surpreendente o como que Deus vai tendo cuidado de falar com você, de cuidar daquela ferida, sabe? E isso é um amor tão sobrenatural que é impossível de explicar, sabe? E até para complementar uma coisa sobre amor, uma vez a minha filha... Eu aprendo muito com a Lara, assim. Com o Gustavo também, mas com a Lara parece que é toda hora, né? Porque ela é muito explosiva ali e teve uma vez que... Por que será? Todos os dias eu... Porque será reativa, zona, né? E teve uma vez que todos os dias eu agradecia a Deus pelo amor dele. Todos os dias eu agradecia a Deus pelo amor dele. E ele falava assim, não precisa me agradecer, não. E eu falava, não, meu Deus, muito obrigado. E chorava e etc. E teve uma vez que a Lara ela fez alguma coisa... E ela estava chorando muito, e eu fui lá e dei um abraço nela, e ela falou assim, pai, muito obrigado por você me amar. Ai, tu vai que eu não chore. E aí eu falei para ela, ô minha filha, de forma alguma, você não precisa me agradecer porque eu te amo porque eu te amo, porque eu sou teu pai. Caraca, quando eu terminei de falar, eu senti Deus falando assim comigo, você tá vendo? Você não precisa me agradecer porque eu te amo. Nossa, meu amigo. E aí eu chorei junto com ela, né? Então, Deus é claro que Ele ama a gente, mas entra no processo de arrependimento, de justificação, de santificação. Entra debaixo de Jesus, sabe? Para que de fato você sinta a presença e o amor dele. Então, eita, que eu até extrapolei aqui agora. Passa a enxergar o outro de outra forma também, né? Você passa a enxergar. E agora para entrar no... Você quer comentar alguma coisa? Você tem Jesus logo. Quer dizer, ele que tem que aceitar o pecador, né? A gente que tá perdido, né? Entrando na reta final, agora uma pergunta é mensagem final, assim, se você tiver uma mensagem que você sempre passa para as pessoas que são cristãs ou que não são novos cristãos, o que você gostaria de falar para as pessoas, assim, começar com a Jenny, que ela tá me olhando assim com a cara. O que de mensagem que você gostaria de mandar para as pessoas? Imagina que tá uma galera te vendo ali, que realmente tá mesmo. Não deixem a chama apagar. Não deixe a chama apagar. Nossa, isso é forte. Às vezes a gente se acostuma com a vida cristã e com a rotina cristã e às vezes é muitos eventos na igreja, evento atrás de evento. E Trabalho, família, e a gente esquece o principal, que é tempo com Deus, tempo de leitura da Bíblia, tempo de entrega, tempo de ouvir a voz do Senhor, sabe? De nada adianta ter uma igreja toda estruturada, com som, com melhor luz, com melhor tudo, e não ter Jesus, né? Que é o principal.
e não ter a presença do Espírito Santo, e não ter amor pelas pessoas, e não ter pessoas que estão lá para te ouvir, para te abraçar, para chorar com você, né? Então, não deixa a chama apagar pela religiosidade, né? Pelo trabalho, pelos eventos, pelo servir na igreja, né? Às vezes, o servir na igreja ele se torna um peso. E não é isso que Deus quer, não é isso que Cristo quer, né? Ele quer que ele seja o primeiro. Ele é o primeiro. Ele não negocia esse posto com nada, nem com filho, nem com trabalho, nem com igreja, nem com serviço, nem com cuidar de vidas. Ele é o primeiro. Se o tempo que você cuida de vidas está prejudicando o seu tempo com ele, você perdeu o seu propósito. Você perdeu o foco. Nossa. Ele é o principal. Se você não consegue ter relacionamento com ele, o que mais você vai fazer? Não é? Então é isso. Uou, Rafa. Já pode ir embora. Depois dessa, pode levantar já? Eu acho que o que eu falaria, eu vou falar, né, o que eu gostaria de que me falassem, né? Aceitar o processo de Deus, isso é muito importante, e o processo às vezes dói, às vezes demora, às vezes é cansativo, mas no final a gente vai receber o nosso milagre, nossa coroação. Tem aquela passagem, né, dos 10 leprosos, que os 10 receberam uma ordem de Jesus, né, vão e se apresentem ao sacerdote, né, que eles estavam com lepras, né, e eles clamaram a Jesus, Jesus vendo eles e dá essa ordem. E eles vão, e a palavra de Deus fala que no caminho eles se olham e viram que estavam sendo curados, né? Estavam no processo desse caminhar, né? até chegar no sacerdote, eles perceberam que estavam sendo curados. E aí um volta, que é o samaritano, e vai adorar a Deus e agradecer, né? Ou seja, nesse milagre, a gente tem o maior número de pessoas que foram curadas, registrado na Bíblia, assim, né? E a gente percebe que não foi uma cura instantânea, sabe assim? Né? Como os outros milagres, né? Ele deu uma ordem e demorou, sabe? Você teve aquele processo, eles caminharam, não sei qual era a distância de onde eles estavam até o sacerdote, né? Mas eles tiveram que passar por esse caminho, né? Ou seja, eles precisaram obedecer à voz de Deus, à voz de Jesus, para poder passar por o processo para poder receber a cura, né? Então, às vezes a gente tá nesse caminho, né? A gente tá nessa caminhada. Nós, para recebermos a nossa cura, para nós recebermos o nosso milagre, nós temos que obedecer à voz de Deus e aceitar o processo, né? Então é isso. Foi muito bom a conversa, hein? Acho que se a gente estivesse aqui, a gente passaria a tarde toda, né? A noite toda conversando. 5% Mantém ligado e vamos embora, né? Então, muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui para conversar com a gente, essa oportunidade de disseminar mais a palavra do Senhor. A gente sabe que no final é tudo sobre Ele, né? Então a gente precisa estar em todas as áreas da sociedade para levar essa palavra, para levar a verdade, para acender algumas chamas às vezes. E é isso, obrigada a vocês dois. Está aqui uma mulher e um homem de Deus. É isso, eu estou muito, muito feliz, viu? Olha, pessoal, muito obrigado também, eu agradeço. E agradeço a você que assistiu, agradeço ali o Ebran também que está ali só na contenção. Muito obrigado, pessoal. Espero muito que esse conteúdo tenha edificado a sua vida, que com essas histórias que a gente contou aqui, com essas informações, todos esses ensinamentos que Cristo tem passado pra gente, você possa ter sido tocado. E, cara, compartilhe isso com alguém. Se tem um amigo, uma amiga que tá ali quase indo para Cristo, manda isso para ele, que de repente esse aqui é um empurrãozinho que ele precisa para poder ser encontrado por Cristo, porque ele que tá perdido, né? Então, é isso aí. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Bora junto. Bora junto.